Olá, família! Bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Já quero começar dando bom dia aqui a Viviane Tavares, a Marisa Souza, a Cláudia Lopes, ao Thiago Lima, a Leca Carvalho, Jefferson, Rafael Simões. Rafael disse assim: pastor, eu queria sua opinião sobre um caso onde é muito difícil enxergar a restauração. Me ajuda? Ajudamos, Rafael, ajudamos. A Kione Moura, bom dia. Silvanete, a Nalva de Jesus, a Abigail, a Cida Fonseca, a Marlene Brandão. Gente, bom dia a todos. E é com grande alegria que estamos aqui. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Para quem o marido está em casa, para quem a esposa está em casa e a discussão rola solta todos os dias. Todos os dias é uma discussão, todos os dias é gritaria, todos os dias a voz, o tom vai lá em cima, sabe? Talvez chegou até no ponto de xícara, copo, pratos voarem pelas paredes, mas enfim, hoje nós vamos falar desse assunto. Hoje, em especial, nós vamos abordar esta temática. Muita discussão. Como resolver isso? E primeira pergunta, né, que fica, que já está inclusive na descrição do vídeo, pelo fato de haver muita discussão, significa que o amor acabou? Será que é isso que aconteceu? Será que quando o amor acaba nós discutimos? Será que é possível discutir e haver amor? Afinal de contas, o que acontece nisso? E família, eu já quero dizer para vocês o seguinte: hoje o nosso link para tirar dúvidas ao vivo tá liberado de novo, viu? Então, para você que tem o aplicativo da Zoom, ou nem precisa ter o aplicativo, basta clicar no link que está aqui na descrição para participar ao vivo e você consegue participar. É importante que o seu celular tenha uma boa qualidade da internet, né? Que você esteja em casa com bom Wi-Fi de preferência, para que a gente consiga te ouvir bem e ver você também, para você poder participar conosco, tá? Mas calma lá, daqui a pouquinho eu vou chamar você aqui, tá? Antes eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Que dia que foi que eu comecei a divulgar a respeito da Turma Raiz? Eu não sei se foi ontem, acho que foi ontem, né? Gente, eu acredito que a gente não chegue até o final de semana com as vagas, viu? Então, se você quer participar da Turma Raiz, que nós vamos fazer, salvo engano, me ajudem aqui se eu errar, viu? 14 de setembro começa, é o programa Meu Deserto, 40 dias, com 40 atividades. Essa Turma Raiz ela é diferenciada porque ela vai ter aulas coletivas, ela vai ter grupo de Telegram ou WhatsApp durante o programa, vai ter reuniões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, todos os 100 participantes participando junto, tirando dúvidas, dizendo como está sendo as atividades. Vai ter aulas complementares e avaliações de aprendizado. Quem já fez o programa Meu Deserto pode participar desse aqui também. Só que quem já fez o programa Meu Deserto não vá se inscrever nesse link, tá? Me chama no particular e fala assim: Diego, eu já fiz o programa Meu Deserto, eu quero fazer a Turma Raiz, tá bom? E aí eu vou inserir você no programa. Quem nunca fez o programa Meu Deserto, acessa manualdocasamento.net/turma raiz, tá bom? Família, agora sim, quem quer começar trazendo uma pergunta? Se você quiser trazer uma situação, pega a dica no ar, viu? Talvez você não quer falar do seu casamento. Falo de um amigo, tá? De uma amiga, de um vizinho, de alguém que trabalha com você. Tá entendendo? Sem citar nomes nem nada, acessa aqui o Zoom e ao vivo nós vamos conversar e você passa a situação. Hoje o assunto é discussões, tá? Eu quero saber o que está acontecendo nesse casamento que você vai citar. Quais são as razões das brigas? A pessoa ela é muito nervosa, ela é intemperante, sabe? É ignorante mesmo, ou é a mulher que quer sempre estar certa, sabe? É o marido que não escuta. Qual que é o problema? Se você tiver a coragem de participar, de engrandecer esse programa,
eu tenho certeza que Deus vai abençoar e muito, tá? Tanto a sua pergunta, quanto a resposta, quanto o teu casamento e o casamento de todos que estão assistindo aqui também. Só continuando aqui, dando bom dia também ao Wilson, a Rosângela, a Josi Pereira, a Rose Adriane. Ah, que bacana. A Sheila Aline, Sandra Maria. Que bacana. Família, enquanto vocês tomam coragem, eu já quero dizer para vocês uma coisa. Discussões ocorrem mesmo havendo amor, tá bom? Não é porque existem discussões que o amor acabou. Discussões são faltas de ajuste entre as duas pessoas. O amor, ele pode fazer com que a discussão acabe mais rápido. O amor pode fazer que você seja mais tardio ao irar-se. O amor pode fazer que você seja mais longânimo. O amor, ele faz inclusive que você suporte discussões todos os dias. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 13 diz assim que o amor tudo suporta. Tudo suporta, tá? Então, essa é a pergunta-chave. Tá discutindo muito, significa que o amor acabou? Não necessariamente. Pode ser que acabou? Pode ser. Nós vamos descobrir hoje com algumas passagens bíblicas o que de fato pode estar ocasionando as discussões na tua casa. Eu quero convidar quem puder a pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns versinhos. Eu não sei, talvez você esteja fazendo almoço, talvez agora como mudou o horário do nosso encontro para as 11 horas da manhã, talvez você está deixando o almoço para mais tarde, eu não sei. Mas se você tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia para nós fazermos algumas leituras, eu acredito que vai te edificar muito, tá? Quem pegar a Bíblia aí, coloca um amém para mim, para eu saber que você já está com a Bíblia na mão para nós fazermos algumas leituras. E a primeira leitura que nós vamos fazer é no livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Ó, que bacana, o Daniel, a Kione, a Maurisa, todos estão com a Bíblia na mão. Provérbios capítulo 21. Começar com esse daqui, Provérbios capítulo 21, verso 19, que diz assim: melhor é morar no deserto do que com a mulher briguenta e colérica. Vamos transformar isso daqui num termo unissex. Melhor é morar no deserto do que com alguém briguento e colérico. Primeira coisa que nós precisamos entender, que a pessoa briguenta, ela afugenta os outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque se porventura você entrou nesse vídeo, eu sei que a maioria está aqui porque já nos acompanha todos os dias, né? Já sabe que independente do assunto, Deus vai se manifestar de alguma forma e vai preparar um lanche para você sob medida para o teu coração. Então, mas pode ser que tenha pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez. E quem estiver aqui pela primeira vez, pode colocar já no chat, por gentileza. Fala assim, ó, minha primeira vez no canal. E eu já quero te dar as boas-vindas, tá? À nossa família. O que acontece? Quando nós olhamos um título de um vídeo, discutimos muito, discutimos todos os dias. Primeira coisa que a pessoa pensa é assim: eu quero assistir esse vídeo, porque eu quero saber como fazer com que o meu marido pare de brigar. Ou como fazer para minha mulher parar de brigar. Seja bem-vinda, viu, Rosângela? Seja bem-vinda à família. E por causa disso, eu comecei com esse verso. Sabe por quê? Porque eu até hoje não vi alguém que briga sozinho. Eu não conheço. Eu não conheço. Para ver briga, para ver discussão,
conforme diz a lei, conforme diz o vocabulário, o dicionário, conforme diz a literatura, conforme diz a Bíblia, uma discussão ela precisa ser com duas pessoas. Duas pessoas. Então, se está havendo discussão, então significa que as duas pessoas estão dispostas a discutir. É a primeira coisa que nós precisamos colocar em mente. Se está havendo discussão é porque as duas pessoas estão dispostas a discutir. Eu sei que agora você pode dizer assim: ah, Diego, mas quem começa a discussão lá em casa não sou eu. Ótimo, sem problema. Eu te dou toda a razão referente a isso. Eu acredito que de fato não seja você quem dê início à discussão. Mas em um determinado momento você dá sequência à discussão. Então o fato é que uma discussão precisa das duas partes. Sabe por que isso é importante? Porque eu vou falar coisas aqui que vai te ensinar a como evitar discussões. Então você não precisa pensar assim: nossa, como eu queria que meu marido estivesse vendo esse vídeo, como eu queria que a minha mulher estivesse vendo esse vídeo. Não, basta você ver. Basta você assistir até o final, basta você fazer anotações, basta você colocar em prática e você vai ver que as discussões vão diminuir, tá? Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é que conviver com alguém disposto a brigar é horrível, é terrível, sabe? Família, a maioria de vocês estão no deserto, né? É bom estar no deserto? Você viu o que Salomão falou aqui? É melhor estar no deserto do que em uma casa com alguém briguento. Sabe o que eu já ouvi muito? Muito, ouvi demais. Pode ser até que alguém diga aqui no chat hoje, ó. O que eu já ouvi muito é pessoas falando assim: Diego, hoje eu tô tão bem no deserto, muito melhor quando eu tava com meu marido. Por quê? Ah, porque meu marido era muito briguento, ele era violento, ele era alcoólatra, sabe? Era terrível. Então tem pessoas que hoje, no sofrimento do deserto, tendo que lidar muitas das vezes com abandono, por isso, por aquilo outro, ainda acha melhor do que estar vivendo com a pessoa. Eu já vi outros falando assim: Diego, eu estou no deserto, mas eu quero me restaurar. Eu quero voltar para aquele homem não, sabe? Ontem eu peguei um atendimento e o rapaz falava assim, né, para mim, falou assim: ó, com a minha mulher não tem conversa. Ela manda em mim. Ela diz: faça. Se eu hesitar em fazer, sabe? E aí assim, ele citou, né, que ela é de um determinado estado aqui do Brasil, onde realmente as mulheres lá são porreta, sabe? E ele dizia, falou assim: Diego, não tem conversa, sabe? Não tem conversa. E a mulher briga por nada. E o homem pedindo socorro, sabe? Porque não sabia o que fazer. Então, isso acontece dos dois lados, viu? Antes de você pensar assim: eu não sei porque que o Diego fica falando de homem e mulher, sabe? Não, é porque é dos dois lados, sabe? A pessoa briguenta, sabe? Tanto homem quanto mulher. Talvez no seu casamento seja o homem, talvez no casamento do outro seja a mulher, tá? Agora presta atenção numa coisa interessante. Quando nós vemos Salomão falar isso, já serve para nós como um alerta. A pessoa que briga, ela não é vista com bons olhos. A pessoa que fala assim: ah, eu falo porque eu não tenho papas nas línguas. Eu vou ler um versinho daqui a pouco que eu, se fosse você, nunca mais dizia uma frase dessa. Ah, eu brigo porque eu sou verdadeiro. Ei, não tem nada a ver com verdadeiro ou mentiroso não, tá? A pessoa que se domina não é porque ela é mentirosa. Tá percebendo? Então presta atenção. Primeira coisa que eu quero dizer: a pessoa briguenta não tem um bom futuro, sabe? A pessoa briguenta está traindo maldição, desgraça, sofrimento para a própria vida. Então não queira ser uma pessoa briguenta. Vocês querem agora um versinho bíblico gostoso de ouvir? Eu estou primeiro traumatizando vocês a respeito da briga, tá? Para que vocês não queiram brigar.
Quem está com a Bíblia aí, dá um pulinho lá em Salmos, no capítulo 32, nos versos 8 e 9. Salmos, capítulo 32, verso 8 e 9. Acharam? Amém? Tá. Quem achou o verso, eu vou ler aqui para vocês, tá? Salmos 32, verso 8 e 9, que diz bem assim. É Deus falando, tá? Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Presta atenção no que Deus fala aqui agora. Presta atenção no que Deus fala. Deus fala bem assim: não seja como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento e que precisa de cabresto e freios na boca. Eu falei para vocês, né? Que o verso ia ser dolorido. Falei ou não falei? Justamente. Essa que é a questão. A Bíblia deixa claro que Deus te orienta, mas ele adverte: tu não seja igual uma mula ou um cavalo que precisa botar freio na tua boca. Aqui Deus está chamando a atenção para o domínio próprio. Tem coisas que é verdade, mas não precisam ser ditas. Tem coisas que você consegue escolher melhor as palavras para não machucar tanto. Tem coisas que você consegue, há palavras que você consegue dar uma temperadinha nela, engolir ela a seco, sabe? Para que você não fira a outra pessoa. Eu tô com a Josi. A Josi nos chamou aqui na conversa. Ela entrou, mas não apareceu, Josi, seu vídeo. Se você estiver me ouvindo e vendo, por gentileza, libera o vídeo para nós. E eu já vou colocar aqui para você participar. Ótimo. Josi, eles ainda não estão te vendo nem te ouvindo, tá? Eu vou colocar aqui agora. Mas você está conseguindo me ouvir? Tô sim. Ótimo. Então vou colocar aqui agora. Pronto. Eu já falei para eles, Josi, que seu nome é Josi, né? Que apareceu aqui para mim. Josi, você tá na família já há quanto tempo? Há uns 5 meses. 5 meses. Desde que começou a pandemia. Olha só. O divórcio, a crise no casamento veio com a pandemia ou já é anterior? Não, já faz 2 anos que eu tô no deserto. Agora, em setembro, vai fazer 2 anos. Ah, sim. Ótimo. E que bom que você é da família. Você participou, né, do congresso, tá aqui todos os dias. Que bom saber que o canal tá te ajudando de alguma forma. E Josi, fala pra mim. Tá me ajudando muito, graças a Deus. Ah, que bom. E Josi, agora fala pra mim. Esse tema que nós estamos conversando hoje, o que você tem aí pra nós? De testemunho, ou de pergunta, de situação, o casamento de algum conhecido? Eu acredito que esse é talvez o ponto-chave do deserto. Muitas brigas dentro de casa, ao ponto de ficar insustentável, né? Então, a minha pergunta é assim: será que vai demorar muito tempo para a gente dar? Porque eu vejo que eu fui nada e às vezes eu me pego tendo que negociar para não fazer o que eu estou fazendo, entendeu? É muito difícil. Mas tenho visto muito mudança, principalmente depois do programa Meu Desejo, tenho seguido. Não era isso assim, mas foram assim 12 anos e é uma coisa muito de muita briga, sabe? Muito ver uma filha que pai, mãe, são todos assim, entendeu? Então, acho que eu continuei a ver assim que o deserto tem me desuntanado, sabe? Eu tenho conseguido, mas ainda não 100%, eu confesso isso.
Ah, o pessoal não estava me ouvindo, Josi, só você estava me ouvindo. Eu vou voltar aqui então à minha resposta. Acerca da sua pergunta em relação ao tempo, a Bíblia não traz uma referência exata. A única certeza que ela diz para nós é o seguinte, que quando nós nos submetemos a Deus, agora Deus cuida do nosso tempo. Quando nós vamos para Eclesiastes, lá é dito assim que existe tempo para tudo. Existe o tempo em que nós plantamos, existe o tempo que nós colhemos. Existe o tempo em que nós sorrimos, existe o tempo que nós choramos. Quando nós nos colocamos ao serviço do Senhor, à vontade dele, então, a partir desse momento, agora Deus há de fazer todas as coisas no tempo dele. Uma frase que eu já disse muitas das vezes, e você por nos acompanhar provavelmente já ouviu algumas vezes, é que use o tempo a seu favor, sabe? E eu vejo que você está fazendo isso, você está buscando conhecer, você está buscando melhorar, você está buscando mudar, você está buscando uma autofelicidade, ou seja, uma felicidade independente se você está no deserto, se você está solteira, se você está casada, se você está em crise, se você está em altos e baixos. Isso é muito importante, sabe? E aí eu costumo frisar isso. Quando nós nos encontramos nessa caminhada, agora é tranquilo, sabe? Leve o tempo que for, o nosso coração vai estar em paz. Eu vejo que muitas das vezes quando nos perguntamos quanto tempo ainda vai, talvez isso ainda demonstre um pouquinho de ansiedade. A ansiedade, agora, usando as palavras de Cristo, a ansiedade ainda pode demonstrar algumas coisas. A ansiedade pode ser, não estou falando que é no seu caso, mas pode ser falta de fé. A ansiedade, quando ela é direcionada ao medo, ela é falta de fé. A ansiedade pode se tornar também soberba. Talvez nós acharmos assim, bem, eu tô pronto, vamos logo, vamos restaurar esse negócio aí para ver o que acontece. Então pode ir por esse lado. A ansiedade, ela pode ser um acúmulo de desejo que as coisas aconteçam, sabe? Que aparentemente é um motivo nobre, mas é uma ansiedade que ainda machuca. A gente administra bem essa ansiedade, né, Josi? A gente vai pensando assim, não, ela tá tranquila, eu tô aqui. Poxa, mas quando será que vem? E parece que essa ansiedade, de vez em quando, ela fica espetando o coração, né? Aí é uma ansiedade saudável, mas em alguns momentos ela ainda machuca um pouquinho. Então, assim, vai existir essa ansiedade? Eu acredito que sempre. O que você jamais pode deixar é que essa ansiedade te predomine. É que essa ansiedade dite o ritmo da tua vida. Que essa ansiedade de quando Deus vai restaurar vai fazer com que você mude os teus comportamentos, as suas atitudes, e agora você passa a viver por causa dessa ansiedade. Então isso de fato não deve acontecer nunca. Agora, ter um pouquinho de ansiedade, uma ansiedade que eu diria que é quase que incontrolável, né? Incontrolável não no sentido dela te dominar, mas de você não conseguir evitar que ela surja, tá? Eu vejo isso que acontece, Diego. Sim. Quando a gente acaba tendo umas caídas e tendo brigas, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Quando acaba tendo algumas brigas, não é nem a questão só da briga com ele, com o filho ou com algum parente, e a gente tenta se controlar, porque o que eu tenho aprendido muito aqui mal é que o que eu não quero fazer com meu esposo, eu não posso fazer com as minhas filhas, nem com meus parentes, com meu vizinho. Então, assim, eu não quero brigas, não quero discussão, não quero se choque com ninguém. E às vezes acontece da gente levar foto, da gente ver alguma coisa que a gente não queria, uma briga que a gente não queria que tivesse acontecido, né? E aí nessa hora, parece que tudo que ele aprendeu, a gente tem que começar de novo. Então, uma acusação, uma dificuldade muito grande nesse time.
tem ido bem, graças a Deus, né? Mas a vida é terrível, terrível. E ainda tem muitas discussões, Josi? Mesmo depois desses 2 anos? Não, graças a Deus, não. E, às vezes ele discute, às vezes ele fala, eu conseguido, assim, veio por ele. Né? Às vezes alguma coisa eu ainda falando que eu penso falar, não deveria ter falado. Mas brigas como era antes, discussões como era antes, não. Não. Porque antes falava para mim, e eu nunca quis falar, eu sempre achei que o tempo era meio de resolver, mas ele acaba falando de as lições. Né? Por isso que eu vejo até um pouco de mansa nele, porque ele também se falar mais e a gente conseguiu discutir. Graças a Deus. Ótimo, ótimo. Que bom, Josi, que bom. Eu espero que de fato essas conversas e pelo menos esse controle, né, para que vocês não briguem, continue. Lhe recomendo que continue perseverante nesse caminho para controlar essas ansiedades, ainda que pequenininhas, né, para que elas não cresçam e se tornem descontroladas, tá? E eu vou continuar aqui conversando com mais algumas pessoas a respeito de discussões, tá bom? Diego, um abraço. Tá? Obrigado por participar, viu, Josi? Agora corre lá no vídeo para você acompanhar. Tá bom, obrigada. Até mais, tchau, tchau. Família, agora olha só. A Josi, ela falou um negócio interessante quando ela disse assim que ela já está conseguindo se dominar, né, em relação ao marido. Quando eu falei para vocês a respeito do domínio próprio, que eu li lá em Salmos 32, a questão de você controlar a sua boca, e quem falou, quem sugeriu te chamando de mula ou cavalo foi Deus, tá? Não foi eu não. Lá que ele fala que ele vai te orientar para que você não precise, assim como um cavalo ou uma mula, de cabresto para frear a tua boca, tá? Tiago, no capítulo 1, no verso 5, ele fala algo incrível. E eu preciso ler esse verso com vocês. Livro de Tiago, quem está com a Bíblia aí, pode colocar lá. Livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 5, diz bem assim: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dado. Deixa eu te falar uma coisa. Se existe uma coisa que Deus concede a qualquer marido, a qualquer mulher, de maneira liberal, sabe? A ponto de transbordar, é sabedoria. Sabedoria. Ah, Diego, eu preciso de sabedoria para lidar com o meu marido. Peça a Deus. Ele vai te dar sem censura e sem limites. Ah, Diego, eu preciso de sabedoria para lidar com a minha mulher. Peça a Deus, sabe? Peça que Deus concede. Família, eu falei para vocês agora a respeito de você não ser briguento, de você controlar a sua boca e de você pedir sabedoria a Deus. Agora, você sabe por quê? Agora vamos falar cientificamente. Você sabe por que você e teu marido discutem? Você sabe qual é a base da discussão? Sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A base da discussão é o seguinte. Imagine que você quer criar uma discussão. O que você precisa? Você precisa de um assunto e você precisa de 2 opiniões. Tá feita a discussão. Um assunto e 2 opiniões. Só que olha que interessante. Se você não quiser brigar, você vai ter um assunto e quantas opiniões? Opa, já não tem discussão. Se você controlar sua boca e tiver um assunto, quantas opiniões vai haver? Se você pedir a Deus sabedoria e ter um assunto,
quantas opiniões terão? Perceba que toda e qualquer discussão ela é composta com esses 3 elementos: um assunto e 2 opiniões, 2 pessoas, 2 pontos de vista distintos. Simples assim. Esse é a receita para qualquer discussão. Só que agora a Bíblia, ela vai dizer o seguinte: você vai conseguir viver se você, diante de todo assunto, você se calar? Você vai conseguir viver? Não, né? Você não vai dar conta. Já pensou? Todo assunto que tiver, você, mulher, ter que ficar calada. Você não resolve nada. Você não escolhe a roupa que você vai vestir, você não escolhe a comida que vai ser feita, você não escolhe compra de carro, qual conta paga, você não escolhe nada. Você não decide nada para não brigar. Você consegue viver assim? Não consegue, né? E nem é esse o plano de Deus para o seu casamento. Nem para o homem, nem para a mulher viver dessa forma. Só que, curiosamente, quando Deus instituiu o casamento, ele concedeu às mulheres deveres, obrigações e responsabilidades. Então tem coisas dentro do casamento que é da responsabilidade da mulher. Agora presta atenção, homens de plantão. Se Deus já deu às mulheres algumas responsabilidades, por que vocês não deixam as mulheres cumprir a responsabilidade delas para você se preocupar com as suas? Mulheres, se Deus já concedeu a vocês algumas responsabilidades, por que se intrometer nas responsabilidades dos homens? Basicamente, a lei do casamento determina que a mulher tem as suas responsabilidades, o homem tem as suas. Sabe o que seria legal fazer? Como hoje em dia os casamentos se dão com uma aleatoriedade muito grande, ou seja, eu não conheço a tua família, você não conhece a minha, eu não sei o teu passado, você não sabe o meu, eu não sei os teus princípios, você não sabe os meus, e nós decidimos nos casar. Tem coisas que a mulher olha e fala assim: ah, mas meu marido deveria saber disso. Não, porque meu marido deveria saber que isso eu não aceito, sabe? Não, porque minha mulher, não, de onde eu vim isso não existe. E aí agora você vive dentro do seu mundo, sua mulher vive dentro do mundo dela, teu marido vive dentro dos seus princípios, você vive dentro dos seus princípios, e vocês nunca sentaram para ajustar isso. Nunca. Sabe? Sentar e falar assim: vamos ajustar? Vamos ajustar? Ó, a gente anda discutindo por um monte de coisa, vamos ajustar? Algumas coisas vai ser responsabilidade sua, e quando isso acontecer, quando for a situação, você decide. E tem determinadas situações que a responsabilidade é minha e eu decido. O que você acha? Vamos sentar e vamos organizar isso? E olha que situação interessante. É possível dar certo. É possível dar certo. Quando eu uso esse exemplo de você sentar e organizar as responsabilidades, é por o seguinte: a Bíblia, para quem quiser se aprofundar um pouquinho, você já tem um exemplo disso em Efésios 5, 22 a 24, você vai ter alguns deveres da mulher, e de 25 a 27 você tem deveres dos homens. A partir desses 4 versos, 2 para cada, já é possível você desenhar um molde para o seu casamento, tá? Já é possível. O que acontece? Quando vocês sentam e entram em um acordo, eu estou sugerindo acordo dizendo que eu sei que tem coisas que você, mulher, gostaria muito de dar a palavra final na sua casa. Só que o teu marido também. Diante dessa situação dele falar assim: não, isso eu quero decidir, e você falar que você quer decidir, a Bíblia diz que você precisa ser submissa a ele. Então vai haver assuntos que ele vai querer, você vai querer, e você vai ter que ceder e falar: tudo bem, meu amor. Você vai decidir a respeito disso. Mas vai ter outros assuntos, conforme a Bíblia manda, que vai ser da sua responsabilidade. É você quem decide. É você quem vai dar a palavra final. E agora, é bacana vocês sentarem e vocês
ajustarem essa situação. Faça algo que vocês nunca fizeram. Meu bem, limpeza da casa. Responsabilidade de quem? Não, vamos ajustar. Talvez isso sempre foi algo subentendido. Mas vamos ajustar a limpeza da casa. Como é que nós vamos organizar isso? Ah, limpeza da casa é da mulher. Ótimo. Então eu vou ser responsável pela limpeza da casa. Mas eu posso, então, colocar você responsável só para tirar o lixo para mim? Que é uma tarefa da casa e é muito difícil para mim fazer isso. Eu vou organizar os dias que eu vou fazer a limpeza, se eu vou contratar alguém, se eu vou fazer com os filhos, sabe? Mas tem coisas nessa responsabilidade, já que ela é minha, que eu não dou conta de fazer sozinho. Eu posso colocar essas atividades para você. O resto tudo é minha. Agora o lixo, você faz isso para mim? Ó, você já resolveu um problema. Aquelas brigas de você ficar no pé do seu marido para fazer limpeza da casa, já resolveu. Mas vai haver contrapartidas também. Porque agora você vai poder chegar para ele e falar assim, olha, manutenção da casa. Coisa que quebra, coisa que estraga, coisa que precisa comprar. Quem vai ficar responsável por isso? O homem ama dinheiro, né? Óbvio que ele vai falar, não, isso deixa comigo. Comprar as coisas para casa, eu compro. Eu vou escolher a qualidade, o jeito. Bacana. Então já começa a lista. Ó, tô precisando trocar a torneira. A mangueira lá do quintal deu problema. Lá na lavanderia eu tô com problema no varal. Põe tudo aí na lista. Responsabilidade sua. Você está percebendo? Aos pouquinhos você começou a ajustar. Aí nisso você vai para alimentação, parte financeira, contas a pagar, gerenciamento de pagamento. Você vai, questão de vida social, sair com os amigos. Como é que vai ser esse gerenciamento? Como é que vocês vão se organizar em relação a isso? Finais de semana, na casa dos teus pais ou do meu? Como é que nós podemos organizar isso? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Fernanda está dizendo aqui, eu não li todo o relato, Fernanda, mas eu só vi a parte dela falando que não tinha diálogo. Gente, todo relacionamento é possível ter diálogo. A grande questão é que, por vezes, nós estamos casados com alguém que nós não conseguimos falar a língua dele, ou falar a língua dela. E aí isso exige de nós, que somos poliglotas, né? Falamos tudo quanto é tipo de língua. Agora, cabe a nós descobrir qual é a língua dele, para conseguir falar o idioma dele. Tá? Mas é possível, tá? Agora, olha que situação. No meu casamento, eu não gosto de trazer situações pessoais minhas, mas como está com base na Bíblia, eu vou trazer esse exemplo para vocês. Em um determinado momento eu percebi que nós discutíamos muito, eu e minha esposa. Eram vários assuntos que ficavam perdidos, sabe, na nossa vida. E de repente me caiu essa situação. Falei, poxa, peraí, era aquilo que a Fernanda está falando. Falei assim, não tem muito diálogo com a minha mulher, é muito difícil entrar num acordo. Minha mulher, ela é advogada, ela gosta de argumentar, ela gosta de contestar, é o universo dela, ela fez um curso, ela se qualificou para isso. E eu pensei, eu preciso falar a língua dela. Como é que eu vou fazer isso, Fernanda? Como é que eu vou ter um diálogo com alguém que eu não consigo dialogar? Um belo dia eu gastei uma tarde inteira. Peguei modelo de contratos, peguei um contrato e eu fiz um contrato da nossa relação. E aí nesse contrato eu previ algumas coisas. Falei assim, olha, determinadas responsabilidades são minhas. E aí eu peguei para mim responsabilidades que ela já tinha sinalizado que queria que fossem minhas, e eu peguei para mim. Outras responsabilidades eu peguei e falei assim, olha, essas outras responsabilidades é sua. A questão de tão somente dividir responsabilidades é desgastante, sabe? É cansativo. E eu pensei assim, não, mas a gente tem que também compartilhar coisas boas. Aí eu coloquei no contrato. Falei assim, olha, por contrato, nós vamos precisar pro outro. E aí no contrato eu coloquei, deu uma pequena perca de sinal, mas já voltou, né? Aí no contrato eu coloquei, falei assim, olha, de tempos em tempos, um vai ter que fazer uma surpresa pro outro, romântica. De tempos em tempos, um vai ter que fazer uma coisa especial pro outro. Nós temos a cláusula do sexo,
a cláusula das brigas, das discussões, e colocamos no contrato, sabe? E aí quando ela olhou, ela começou, então quer dizer que eu vou ter que ser responsável por isso. Vou ter que ser por isso. Vou ter que ser por isso. Você vai ser responsável por isso. Você por isso. Vai ter jantares românticos. Vai ter surpresa. Pronto. Ela leu, fizemos pequeníssimos ajustes, assinamos o contrato e sabe, este contrato ele ficou em vigor por pouquíssimo tempo. Mas vou te explicar. Quando eu digo pouquíssimo tempo, é porque nós imprimimos algumas cópias, deixamos separado na casa, mas durou pouquíssimo tempo. Foi o tempo de nós assimilarmos esse conceito, de que nós devemos sempre dividir as responsabilidades, saber quem é responsável pelo quê, conforme a Bíblia diz, e viver sobre esse princípio. O contrato tão somente foi para mostrar para ela e mostrar para mim que dá para viver muito bem conforme a Bíblia diz. O homem tendo as responsabilidades como homem, a mulher tendo as suas responsabilidades como mulher. Quando eu percebi isso, eu já não precisava mais do contrato. Quando ela percebeu isso, ela não precisava mais do contrato. Diego, vocês nunca mais discutiram? Falar que nunca mais discutiram é difícil, mas diminuiu mais de 500%, sabe? Agora, muitas discussões eram quando surgiam situações que nós não esperávamos. De olhar e falar assim, peraí, quem que é o responsável por isso? Vamos analisar. Não, tem que ser eu. Não, tem que ser eu. Não, tem que ser você. Não, isso aqui, vamos alinhar esse ponto. Vamos. Quem é o responsável? É você. Então pronto. Definiu? Você é o responsável, você decide. Vai lá, um beijo, que Deus te abençoe. E se precisar de mim, eu tô aqui. Mas, assunto resolvido. Então, quando nós fazemos essa organização, quando nós entendemos, a situação vai bem. Mas, Diego, é possível também que meu marido não queira muito diálogo? É possível que o meu marido viole esse acordo? É possível. E aí agora eu tenho um conselho para você da Bíblia, que está lá no livro de 1 Pedro, no finalzinho da Bíblia. Esse daqui, mulheres, que estiverem com a Bíblia, anotem. Serve para você, homem, também, tá? Mas principalmente para você, mulher, que diz bem assim, verso 1 e 2. Fernando, às vezes esse verso aqui também ajuda no diálogo, viu? Olha o que diz aqui. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissa a vosso marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, observando a vossa conduta honesta e respeitosa. Muitas das vezes a minha esposa aprendeu a respeitar a minha autonomia por ver eu respeitando a dela. Em assuntos que eu pegava assim, mordia minha mão de vontade de dizer algo. Mas nós tínhamos feito um acordo. E eu tinha que respeitar isso. E em determinados momentos ela vinha. E eu falava assim, Ju, você lembra que eu respeitei quando você fez isso? E ela é verdade. Pronto. Em outros momentos não fazia nem necessário dizer. Pelos nossos próprios comportamentos, isso foi se tornando claro e evidente. Então, nós temos mais esse recurso ainda. O nosso exemplo dentro da relação vai fazer com que isso se organize. Tá percebendo? E por fim, e nem um pouco menos importante de tudo que nós conversamos aqui, é o que está lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 19. Esse aqui eu vou ler para vocês. Sabeis isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para se irar. Teu marido chegou brabo do serviço, contrariado, frustrado. O que você vai fazer? Seja pronto para ouvir. Escute, 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 escute e escute até ele cansar de falar. E você seja tardio para falar. Ele falou algo que te contrariou? Seja tardio para irar.
use os conselhos de Deus. Você está ouvindo, sendo tardia para falar, invoque naquele momento de sabedoria. Lembra as palavras de Deus em Salmos, falando assim: olha, eu serei a tua voz, eu vou te conduzir, eu vou te dar as palavras. Não seja igual um cavalo ou uma mula, que precisa de freios na boca. Não faça isso. E lembra de Provérbios 21. Fala assim: nossa, morar com alguém que briga é terrível, terrível, terrível. Não vou brigar, não vou brigar, não vou brigar, não vou brigar, não vou brigar. Ganhe seu marido pelo teu exemplo, pelo teu comportamento, tá? Eu gosto sempre de pensar assim, e sempre que eu estou fazendo aconselhamento a casais, que está o homem e a mulher junto, principalmente quando é presencial, o meu conselho para eles é o seguinte: vocês já colocaram na balança o preço que cada um paga para ganhar uma discussão? Você já fez isso, Silene? E aí, Jackson, você já fez isso? Já fez, Miriam? Fabiano, Kione, a Maria Ribeiro. Vocês já colocaram na balança o peso da vitória de uma discussão? Eu cheguei, na verdade, a uma conclusão. Não importa o assunto. O preço a ser pago para você ganhar é sempre muito alto. Porque não importa o que você ganhe na discussão. Se você ganhou a discussão, significa que teve um embate e o outro perdeu. Se o outro perdeu, ele vai ficar contrariado, vai resmungar, vai ficar chateada, vai chorar, vai ficar depressivo. E não importa o que foi o assunto de debate. O que você ganhou, sabe o que foi? Um marido carrancudo, uma mulher contrariada, infeliz, insatisfeita, uma porta desse tamanho aberta para o inimigo entrar e deitar entre vocês dois à noite. Então, assim, leve isso em conta. Busque Deus sabedoria, calma, seja tardio. Faça um exercício, sabe? Faça um exercício. Pega e fala assim: nossa, ser tardio para falar. Tardio para falar. O que seria tardio para falar? Já sei. Quando meu marido estiver falando, eu vou pegar o meu celular. Não, celular não, porque ele vai ficar ofendido, né? Mas eu vou contar na minha mente. Eu vou contar até 120. Eu acho que se eu aguardar 120 segundos para falar qualquer coisa, eu estou sendo tardio. Aí você começa. Ele tá lá falando: ah, porque não sei o que, não sei o que, porque eu fui no trabalho, não sei o que, porque sua mãe fez não sei o que. E você tá lá: 2, 3, 4, 6, 7. É verdade. 9, 10. É o que você falou da minha mãe? 12, 13. Sim, ela é. 15. Perdeu as contas? Não pula pro 120 não, começa de novo, sabe? Faz um exercício. Parece bobo, né? Parece bobo, mas faça. Faça esse exercício, sabe? Contabilize na sua mente. E se você chegar à conclusão que quando chega no 120 tu tá pegando fogo, aumenta. Coloca mais 120 segundos, sabe? Estenda esse prazo, mas seja tardio. E você vai perceber que é possível resolver todos os problemas de uma forma diferente. Você não precisa brigar, você não precisa discutir. Se você esperar o tempo certo, o momento certo, a maneira certa, você resolve o problema. Posso contar um segredo para vocês? Eu vou falar baixo, para minha esposa não ouvir e não vir aqui interromper a transmissão. Mas no contrato que nós fizemos, nós estipulamos o seguinte: que quando nós tivéssemos um assunto para discutir que não tivesse tido acordo aparente, nós resolveríamos isso no banheiro, tomando banho, os dois. Gente, ninguém briga quando tá os dois pelados tomando banho. Ninguém briga. Ali naquele momento ali, todo mundo está disposto a ceder, a entrar num acordo, a dar um abraço gostoso, a água morna caindo, dar uns beijinhos. Resolve os problemas, pronto.
Sabe? Então, assim, tudo tem um jeito certo para você resolver. Tudo tem um jeito certo. Basta você ter esse domínio. Controla a sua boca. Seja tardio. Peça sabedoria, porque Deus dá liberadamente e sem censura. Deus vai te entupir de sabedoria. Peça. E Deus vai fazer isso. E você vai ver que os problemas vão terminar. Você vai ver que teu marido não precisava ver esse vídeo. Sabe? Tua mulher não precisava ver esse vídeo. Se você tão somente cumprir isso aqui, ó, sozinho você resolve o problema. Sozinho. Tranquilamente. Eu te garanto. Tá bom? E família, hoje à noite nós estaremos aqui novamente, hein? E hoje nós começamos o deserto de José. Então não perca, às 8 horas da noite estaremos ao vivo aqui novamente no canal. Obviamente, se Deus assim nos permitir, tá bom? Família, fiquem com Deus e nós nos vemos mais tarde. Até mais, tchau, tchau.